Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho a felicidade de entrevistar o Marco Aurélio. O Marco Aurélio foi meu orientando no programa de pós-graduação em administração da Universidade de Brasília e é com ele que a gente estreia essa novidade aqui no canal e vamos lá. O Marco Aurélio Círio Lemos, então, ele é mestre em administração pela UNB, na linha de administração pública e políticas públicas. Ele é especialista em gestão pública pelo Centro Universitário de Brasília, tem formação em tecnologia social e desenvolvimento endógeno na América Latina pela Universidade Estadual de Campinas. Tem MBA em finanças pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e graduação em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é membro do Grupo de Pesquisa em Governo e Políticas Públicas, vinculado à Universidade de Brasília. Ele atua como analista na Fundação Banco do Brasil, possui experiência em programas e projetos para desenvolvimento social, interação com políticas públicas e análise e replicação de tecnologias sociais. Ele possui interesse nos temas de democracia, governança, gestão social, redes e políticas públicas. Bom, Marco, cara, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Eu sei que nessa correria aí, a pandemia, né, a gente acaba ficando sobrecarregado também e você prontamente aceitou o meu convite de participar, né, dessa entrevista. Bom, para começar, cara, então seja bem-vindo. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre o seu trabalho atual também e um pouco da sua trajetória profissional. Bom, boa tarde a todos os colegas que nos escutam, né? Meu nome é Marco, como o professor apresentou. Eu trabalho na Fundação Banco do Brasil atualmente, né? Estou ali há 10 anos. Desde 2011 eu vim exercendo um trabalho assim, específico com as tecnologias sociais, né? Uma perspectiva de uma visão crítica da tecnologia, onde prevalece aí a intenção de promover a participação dos atores, né, que usufruem dessas tecnologias para melhoria de sua qualidade de vida. E trabalhei aí com uma premiação e um banco de tecnologias sociais que a Fundação do Brasil mantém. Eu trabalhei com isso até o ano de 2017, quando aí especificamente fui para uma área de acompanhamento e monitoramento dos projetos sociais que a Fundação Banco do Brasil conduz. E, bom, eu formalmente sempre trabalhei no Banco do Brasil, vinculado ao Banco do Brasil desde 2017. Como eu falei, desde 2010 eu vim para Brasília trabalhar com esse tema específico aí, desenvolvimento social. E acho que profissional é mais ou menos isso que eu tenho conduzido, né? Além de algumas pesquisas aí que a gente conseguiu participar nessa trajetória aí acadêmica que a gente vivenciou aí, né, professor Diego? Esses 2 anos e meio, mais ou menos, né? Isso. Acho que era isso. Legal, cara. Bom, agora eu vou pedir para você falar um pouco sobre o seu tema de pesquisa, aquilo que você pesquisou mais especificamente no mestrado acadêmico. Então, fala um pouco sobre o tema, sobre as motivações que te fizeram escolher esse tema também. Certo. Então, acho que o tema que a gente optou, né, fiz questão de ressaltar para o professor Diego que eu tinha predileção por esse tema específico, é muito vinculado, eu entendo, com o meu trabalho com tecnologia social, né, por ter justamente, apesar da tecnologia social não prever especificamente a participação social em políticas públicas, mas está enfatizado ali o papel do ator usuário, né, dessa perspectiva de desenvolvimento, esse ator participar das decisões, né, de ter essa gestão dessas decisões. Então, eu entrando na linha de políticas públicas da UNB, tentei trazer um pouquinho dessa perspectiva e casar ela com a participação social na política pública, né, essa contribuição dos aquelas pessoas que vão acabar sendo beneficiadas pelas políticas, podendo participar, podendo agregar para consolidação e execução dessas políticas públicas. Então, a participação social, né, o tema que a gente optou, vem muito dessa bagagem, desse meu vínculo, essa relação com esse tema específico, né? Então, foi aí que aí acabei
também em relação com o meu trabalho, tendo conhecimento dessa Comissão Nacional, né, de Agroecologia e Produção Orgânica, né, uma comissão que tinha como objetivo promover essa participação social na construção de um plano, né, de agroecologia e produção orgânica, e durante os anos aí dos mandatos da ex-presidente Dilma Rousseff, e aí foi aí o objeto de pesquisa que eu escolhi. O senhor pediu para eu falar sobre o tema, né? É Uhum. isso? Isso. E E as então foi mais ou menos essa motivação, né? Que essa motivação vinculada aí ao meu trabalho, né? Esse tema que eu já valorizo, acho muito pertinente essa proposta de desenvolvimento de estar promovendo a participação daquelas pessoas que vão acabar sendo influenciadas pelas, no caso lá, tecnologias sociais, aqui como políticas públicas, né? Que não deixam de ser, não estão inseridas nesse contexto porque de certa forma é isso, né? Aquelas pessoas que vão usufruir, né, dos benefícios, das proteções dessas políticas públicas, eles poderem estar, serem ouvidos e estar podendo instruir, participar e autogerir, de certa forma, essa política pública, né? Uhum. O Marco, bom, definido o tema, né, essa questão da participação social, tem esse background, o link com tecnologia social, e o caso específico da Senapo, né, o objeto de estudo, você então começou imagino, né, acumular muita leitura e construir um referencial teórico que se pautou principalmente no conceito de efetividade, né, efetividade ou efetividades da participação social. Você poderia comentar para a gente rapidamente assim um pouco a respeito desse conceito? Sim, eu tinha esse objeto, né, que era de interesse meu e, de fato, não tinha assim uma teoria prévia, né? Eu acho até que, de certa forma, isso foi bom, porque amplia os horizontes, a gente não fica, de repente, preso a uma proposta teórica específica, né? Uhum. Então, para averiguar, né, que formas que a gente poderia teorizar sobre esse objeto bastante interessante, ao meu ver, que eu valorizava. E aí, muitas leituras, pesquisas de artigos, né? Eu até... Bom, eu fiz várias pesquisas identificando as questões, né, as principais questões que eram evidenciadas nessas pesquisas, no tema, as questões mais atuais, né? Então, acabei assim identificando, né, uma agenda de pesquisa que questionava aí até a qualidade da participação social, como que ela era promovida, né? Havia um questionamento sobre o custo-benefício desses instrumentos, né? De você promover esse espaço, de repente, é um custo adicional para o Estado, né? Poder promover esse tipo de participação, né? E, a partir dessa agenda, também a literatura consolida, né? Algumas perspectivas de efetividade, né? Que podem ser mensuradas a partir desses instrumentos, dessas instituições participativas, e também de determinantes que influenciam nos resultados dessas efetividades, né? Dependendo das características desse instrumento, dessa instituição participativa, e também do andamento dessas atividades e uma série de fatores que acabam influenciando esses resultados, né? Uhum. A literatura específica sobre esse tema consolidam aí praticamente, eu me embasei bastante num artigo da professora Almeida de 2017, onde ela consolida aí, um arcabouço mais amplo, né, literário, 4 tipos de efetividade que são mais identificados, né, nos estudos desse tema. Então, especificamente a questão da participação e da deliberação, ou seja, a capacidade desses instrumentos, dessas instituições participativas de promover, trazer, né, representações ou pessoas da sociedade civil para poder participar, e a qualidade desse debate, né, nessa instituição participativa, a oportunidade, a forma de participação, de condução dessas dinâmicas ali interna para promover essa participação. Uhum. Também, além da participação e deliberação,
o aspecto da representação, então, ou seja, essa sociedade, né, que está participando ou representada ali, ela tem, de fato, capacidade de estar representando as reais demandas, necessidades desse público, da sociedade civil, né, que ela busca representar, porque a gente tem que considerar que esse espaço de participação, né, se amplia muito, acaba dificultando, às vezes, o diálogo, a conversa, né, de uma forma produtiva e que possa surtir de forma qualificada resultados, né? Da mesma forma, se for reduzir muito a participação social, né, permitindo um melhor debate, pode acabar restringindo representações da esfera pública como um todo, né? Então, além dessas duas tipos de efetividade, há uma terceira específica, a articulação, né, a articulação dessa instituição participativa, e aí está muito inserido numa visão sistêmica desse tema da participação social. Tem um ator específico, um autor que agora não estou me lembrando o nome, posso me lembrar aqui no decorrer da conversa, mas é justamente essa visão sistêmica, ou seja, ele reconhece que uma instituição participativa por si só, ela não necessariamente vai ser capaz de influenciar todo um sistema político, né? Então, assim, busca avaliar, né, a capacidade dela de estar articulando, né, promovendo esse diálogo, essa influência numa esfera mais ampla do que aquele próprio instituição participativa, ou seja, a capacidade dele de extrapolar, né, as suas decisões ou o conselho, né, conforme o seu formato, como que aquilo é capaz de influenciar outros aspectos daí do sistema político, né, que vão acabar resultando em políticas efetivas. E aí, por fim, numa perspectiva mais objetiva da efetividade dessas instituições participativas, está a implementação, né? Ou seja, a capacidade de que essa política, né, sendo implementada, né, de ser executada, se de fato ela tem capacidade aí de surtir resultados, né, favoráveis, né, que beneficiem aquele público-alvo das políticas, né? Então, das efetividades são esses 4 temas, né? Beleza. Aí tem as determinantes também, né, professor, que influenciam para a qualidade e resultados aí. Não sei se a gente fala agora. Ué, sim. Pode prosseguir. Tá. Então, e aí a literatura também consolida especificamente aí, assim, determinantes, né? Tanto exógenas, né, o contexto da esfera pública, do projeto político do governo, a capacidade de implementação do governo, de ter recurso, né, de poder processar, de repente, aquela instituição participativa, de poder reverter aquela participação em resultados, né? O associativismo, a capacidade desses atores que sejam público-alvo, como todo aqueles participantes, de conseguir influenciar, né, de conseguir trazer essa força, representar, de repente, essa força política que essa sociedade, esse público representa, né? E, claro, especificidades da política em questão, né? No meu caso, era uma política de agroecologia e produção orgânica, né? Então, a gente há de imaginar assim, um tema muito relevante da produção agrícola, né? E a hegemonia que o agronegócio representa nesse campo, né, de produção alimentar, né, e agrícola. Certo. Então, além do contexto, né, esses fatores exógenos que são muito importantes, né, depois até se a gente for aprofundar, vamos ver que nesse caso específico foi muito forte, né, esses fatores, mas também outra peculiaridade, né, uma determinante importante, o desenho institucional, e aí eu usei o modelo do cubo da democracia de Fung, e aí ele apregou aí 3 perspectivas principais que vão caracterizar essa instituição participativa, como que ela é estruturada, né? Então, aí, aspectos relacionados aí à seleção desses participantes, né? Quais são os critérios para eles poderem participar, né? E aí, na decisão de quem participa ou não, né? Nessa abertura, na ampliação dessa instituição participativa. Outro aspecto, a forma de interação, né? Como que é o local de fala, como que é a possibilidade de participação, né? de influência deles nesse diálogo que é promovido nessa instituição participativa, né?
E também, por fim, a terceira perspectiva é do poder de influência, né? Essa instituição participativa tem poder decisório sobre a política, ou seja, uma decisão tomada por essa instituição vai ser obrigatória o acato dela pelo sistema político vigente, ou ela é de uma forma mais consultiva, né? Então, são essa série de aspectos aí que a gente analisa quanto ao desenho institucional consolidado. Legal. Aí essas são as perspectivas assim mais vigentes, mais claras e nítidas da literatura sobre participação social, né? Perfeito. E aí, como isso também está no nosso tema, no nosso grupo de pesquisa, né, também dos temas pesquisados pelo professor, e aí a gente buscou dar uma inovação aí, né, nessa pesquisa de estar inserindo, né, a perspectiva, uma análise crítica do discurso, né? E já é um tema que o professor trabalha há algum tempo, e também temos algumas colegas de outros centros, né, de literatura da UNB que estão muito bem desenvolvidos nesse tema, né? A gente destaca a Resende, a Ramalho da UNB. E então, aí eu inseri também nessa pesquisa tentar identificar como outro determinante, né, nessa dinâmica discursiva no interior da instituição participativa, né, os níveis e os tipos de ideias que eram evidenciados ali, né, naquele processo. De repente, também foi possível a gente tentar detectar ali, diante de todas aquelas participações analisadas, uma frequência maior, né, um escopo, consolidações de ideias, né, que esses participantes defendiam essencialmente, hegemonicamente no interior da instituição participativa, e também os modos de operação de ideologia que eram aplicados, utilizados ali para tentar influenciar, né, nos pensamentos e nessa reconstrução das ideias e constantes que existem nesse espaço, né? Então, basicamente foi... Pode falar, professor. Ah, tá. Não, Marco, eu ia te perguntar o seguinte, o que a gente tem em síntese, então, na sua pesquisa, foi um modelo para, de certa forma, analisar o desempenho de uma instância de participação social, baseado nessas 4 dimensões de efetividade, e olhando para isso a partir de algumas variáveis que a gente está chamando aqui de determinantes, né, exógenas e endógenas, e a gente acrescentou também essa questão da análise do discurso, né, para tentar explicar como acontece ali a dinâmica interna. O que eu queria te perguntar é, assim, na sua avaliação, quais são os ganhos que o governo pode obter com o funcionamento dessas instâncias de participação social? No caso aqui, antes de você responder isso, quais são os ganhos, só relata para a gente, assim, em rápidas palavras também, como é que é a operacionalização da Senap, assim, é um conselho que participam quem, né? Assim, só conta para a gente tentar deixar a coisa um pouco mais concreta na cabeça de quem vai assistir o nosso vídeo. Então, a Senap, diante assim da pesquisa, né, que a gente pôde perceber ali, pela característica dos participantes, né, os critérios dessa participação, né, e a sua proposta, ela pretendia um critério, né, que atendesse uma diversidade regional, então também uma diversidade de gênero, né, entre mulheres e homens, e de atuação e de experiência, né, desses participantes. A gente percebe na característica deles, naquela nomenclatura, naquele espectro do Fung ali, são considerados atores profissionais que estão ali. Por quê? Né? Todos eles, na verdade, a nomeação havia pela nomenclatura do nome das pessoas, mas sempre representando uma organização, né, que de fato foi indicada pelo governo, né, naquilo que o governo entendeu que atendiam aqueles critérios de diversidade regional, de gênero, de atuação, na característica das organizações e de experiência delas na atuação dessa temática.
né? Então, são redes, né, de produtores agroecológicos, né, movimentos nacionais, históricos, né, nessa temática, na evolução dessa temática no Brasil. E por essa bagagem, né, e até pela capacidade deles, né, a gente percebe não só pelo currículo deles, né, e por esses critérios, mas pela capacidade, eloquência, denota aí que são atores profissionais pela sua capacidade de estar ali representando demandas políticas, né, compreendendo as suas dificuldades, peculiaridades e conseguindo expressar e, de certa forma, cobrar o governo para que houvesse o retorno esperado, né? Então, dos participantes, essa é a característica principal que a gente conseguiu identificar ali, né? Uhum. Ela era paritária, na verdade, ela era paritária também entre representantes da sociedade civil e representantes do governo, né? Para que promovesse ali um diálogo, uma troca de conhecimentos, de bagagem, de experiências, né? E também compreensão da máquina pública, também de suas dificuldades e limitações, né? De certa Uhum. forma. Legal. E, então, isso na forma da participação, né? No trazer esses representantes. Na interação interna ali da Senapo, a gente, isso está declarado no decreto que instituiu a Senapo, né? O plenário era a instituição máxima dela, de deliberação, né? Não foi identificado aspectos de coerção, assim, de inibição, né? Não pode tocar nesse assunto, não haviam maiores, assim, problemáticas nesse sentido, né? Uhum. Claro que, às vezes, assim, nas discussões do calor, algum tipo de mediação é necessário, né? Mas reconhecia que a Senapo, como comissão, ela tinha uma representação e aquela plenário era o seu órgão de representação máxima. A decisão da Senapo saiu daquele plenário, né? Não havia uma autoridade que dizia, não, a opinião da Senapo é essa. Então, o Entendi. plenário era soberano dentro dessa comissão, que depois a gente vai ver, ela era consultiva, né? Ela não decidia, mas ela tomava uma decisão e representava institucionalmente a sua decisão. Perfeito. Ela ocorria assim, tinha uma mesa coordenadora, né? Tinha um coordenador geral assim da Senapo, um secretário executivo que era dos participantes do governo, mas haviam subcomissões temáticas para deliberar, né, aprofundar em temas específicos, promoviam os estudos específicos naqueles temas. A coordenação dessas comissões, de certa forma, ela era garantida para que ocorresse essa coordenação por participantes da sociedade civil, né? Então, evidenciava ali um papel, né, uma certa liberdade na interação da sociedade civil na dinâmica da Senapo, né? E Legal. aí, nesse espectro do FUNG, ali é considerado deliberação e negociação, né? Uhum. Porque ela buscava promover essa troca de experiências, de conhecimento, de variadas perspectivas e razões, né, diferentes razões ali naquele espaço que eram deliberadas e melhor azeitadas para encontrar uma proposta que pudesse atender aí aos interesses e capacidades também. Aí, por fim, naquela terceira perspectiva do cubo da democracia, como eu falei, ela tinha a perspectiva de aconselhamento e consulta, né? Uhum. Apesar de que ela tinha eu considero no estudo que ela tinha uma autonomia própria, a Senapo, porque, de fato, era paritária, mas ali o que decidia ali era a decisão da Senapo, apesar de que isso não necessariamente fosse intervir ou decidir o rumo da política pública, mas a Senapo tinha uma posição política, né? Uhum. Afinal de contas, era um órgão do Estado ali, com representação da sociedade civil, que tomava uma decisão e se manifestava. E algumas, inclusive, decisões se manifestou e, claro, algumas atendidas e outras não, né? Certo. Ô Marco, então, em termos de benefício, assim, quais são os benefícios que o Estado pode colher a partir do funcionamento desses conselhos, né, que promovem a participação social? Uhum. Eu acho até que eu cito lá no artigo, o Fung, eu acho que faz uma introdução nesse sentido. Ele evidencia, né, eventualmente, o Estado não tem a capacidade de coletar todas essas razões, né, e perspectivas, experiência, vivência de cada pessoa, de cada peculiaridade, ainda mais num país como o Brasil, né? Então, assim, um grande benefício, né?
justamente por faltar essa capacidade ao Estado de repente, estar ciente, né, de todas as demandas, necessidades, perspectivas que permeiam, né, um determinado público-alvo, né, numa política pública, né? Eventualmente, também destaca, por exemplo, eventualmente o governo não tem uma legitimidade, um reconhecimento social da sua capacidade, né, para, de repente, dirimir sobre os rumos de uma política, tudo mais. Então, quando ele também abre o espaço para ouvir a sociedade civil, de certa forma, ele está sendo ali legitimado, né? Quando ele atende, né, pelo menos, ou se justifica diante de uma demanda, de repente sua incapacidade de atender, né, uma determinada orientação e tudo mais. Então, quer dizer, quando ele promove, ele se abre para o contraditório, né? Certo. Ele discute aí essas diferentes perspectivas sociais e a sua forma, de repente, de poder atender isso ou não, né, e por quê. Então, acho que são esses os maiores benefícios, assim, né? O Estado poder captar, né, acaba sendo um sistema de inteligência do Estado, né? Às vezes não é um funcionário, de repente um burocrata que consegue estar presente no dia a dia de cada uma daquelas demandas e peculiaridades do dia a dia, né? Desses públicos-alvos e tudo mais. Marco, e aí, bom, o nosso tempo está correndo aqui. Eu vou te perguntar o seguinte: quais foram os desafios que os principais desafios que você enfrentou durante a execução da sua pesquisa? Principais desafios? Bom, da instituição participativa, ali do objeto específico, nem todas as plenárias que eu utilizei, eu ouvi todas elas que tinham disponíveis. Então, quer dizer, nem todas as plenárias, elas de fato estavam disponíveis e não necessariamente de forma completa, todas elas. Eram poucas que não estavam disponíveis, até foi justificado pela dificuldade do ambiente de gravação delas, né? Eu tive a sorte de ter essa gravação, então, além do relatório dessas análises, eu pude verificar, né, de fato, o dia a dia dessa instituição participativa. Mas, como eu falei, algumas não estavam disponíveis, algumas não por completo, algumas também, havia alguma dificuldade na qualidade do material também, mas que eu consegui, de certa forma, reverter. A minha proposta de pesquisa interpretativista estava na perspectiva da sociedade civil, né? Então, eu analisei essas determinantes e os resultados dessa instituição participativa de uma perspectiva daqueles produtores, né? Ou, melhor, dizendo, dos representantes daquele público-alvo. Então, assim, apesar de eu ter entrevistado uma pessoa que foi muito importante na consolidação da política, uma pessoa que era do representante do governo, eminentemente eu foquei nessa perspectiva dos representantes. Então, eu não pude abranger a política de ouvir, de repente, produtores do campo, né, da ponta, que executam e que não estavam lá representados, de repente, né? A gente percebe dificuldades, né, desses atores, de repente, saber que existe uma comissão desse nível, né, ou até uma política específica que está orientada para benefício desse público, né? Então, ouvir esses outros representantes enriqueceria muito. Ouvir os representantes do Estado poderia melhor denotar, comprovar os resultados da influência dessa comissão, né, nessa política. Então, são dificuldades que a gente acaba encontrando. Outra coisa, a análise de discurso se mostrou um trabalho árduo aí, né? Muito rico, eu usaria maravilhoso, assim, de riqueza de material, de substância que existe, mas é um trabalho árduo de se realizar, né? Você partir assim para degravar uma série de reuniões, né, que duravam muitas vezes mais de um dia, né? Então foi árduo nesse sentido assim de corrido, mas com tempo, com dedicação, a gente consegue fazer. E tendo esse tempo, essa possibilidade de dedicar isso, de que é muito rico, né, esse trabalho aí. Outra coisa também, tudo muito focado, eu diria, nessa perspectiva discursiva,
mas é difícil a gente fazer um vínculo específico, né, daquelas manifestações, né, ou daquelas quantidades de manifestações de ideias ou de formas de operação dela, denotar que a forma como isso está influenciando os resultados, né? Uhum. Mas a gente percebe, né? A gente percebe a liberdade ideológica de manifestação deles naquele momento, né? A gente percebe assim uma consolidação de ideias sendo defendidas majoritariamente, né? Uma perspectivas e ideias, crenças aí muito firmes e bem construídas, né? Assim, naqueles grupos. E aí também é pertinente também citar que eu degravei e ouvi aquelas participações já no fórum específico da instituição participativa Senac funcionando. Só que, como eu falei, ela haviam órgãos, subórgãos, né, menores, vamos dizer assim, de subcomissões temáticas e mesmo reuniões fora da agenda do fórum, né, dessa instituição participativa, que eles manifestavam que eles promoviam, né, reuniões paralelas, né, de repente nos períodos noturnos ali. Então eles faziam um jogo próprio deles, né, vamos consolidar aqui o nosso discurso, né, e chegava na plenária e jogava ali, né, assim, aquela intenção e aquela manifestação. Então essas nuances às vezes nessa construção das suas decisões, das suas propostas, da sua manifestação, de repente eram previamente construídas, né? Então isso às vezes é difícil captar ali naquele estudo. Claro, às vezes eu fiz entrevistas também, então a gente percebe ali as ideias, né, prevalecentes e tal, mas essa construção, a consolidação de repente de algumas ideias, sendo também que muitas delas já vinham de um movimento antigo, né, de décadas do Brasil também, que já vem sendo consolidados. Aí outra coisa também que é importante ressaltar a especificidade dessa instituição participativa. Ela era um órgão que ela buscava, a gente percebe que ela busca trazer um público-alvo marginal, vamos dizer assim, dentro da política agrícola do Brasil. Então, ela não trazia ali representantes do agronegócio, de repente, para arguírem mutuamente, né? Ela estava trazendo aquele público-alvo que, de repente, não tinha uma participação, uma representação no Estado, né? O público-alvo é marginal na política, que era hegemonicamente com foco no agronegócio, né? Exportação, commodities e lucro, tudo mais. Então, trazer esse público, vamos dizer assim, marginal da política e, entre eles consolidarem, né? Darem os melhores conselhos, né? Diante de suas perspectivas para o Estado. Então, eles estavam ali auxiliando, né? Com consultas do Estado, né? Mas não havia um debate entre aquele outro ator muito mais forte, inclusive, né? Como a gente percebe nas bancadas do Congresso, bancada ruralista e tudo mais. Então, não havia esse debate ali naquele espaço entre eles. Claro, haviam ali críticas, né? Aquela outra perspectiva, em consolidações de ideias nesse mundo, nesse contexto de produção agrícola, né? Agroecológica e orgânica. Mas então não havia essa disputa. Cita para a gente aí uma questão controversa que você observou, assim, que se fazia presente, né, nesse diálogo aí. Então, basicamente, eu vou dizer, ali tinham dois atores bastante claros, tá? Que era agroecologia e produção orgânica. Né? A produção orgânica, basicamente, dentro de algumas normas regulamentárias, assim, de produção que não utiliza o agrotóxico, nem insumos químicos, né, que possam fazer dano à saúde e tudo mais, mas, de certa forma, ela é toda normatizada, né, com insumos regulamentados, aprovados para uso em produção orgânica, tudo mais, né, certificação não só pelo Estado, né, ou por órgãos independentes, mas também uma certificação participativa também que é permitido por lei, onde vários agricultores reconhecem, de repente, um outro agricultor que produz orgânico. E esse ator que é forte também nesse tema, mas até a gente vê lá dentro uma hegemonia dos atores da agroecologia, que não necessariamente são orgânicos, né? Porque eventualmente eles assumem ali a perspectiva do agricultor que está em transição agroecológica ou transição para o orgânico, né? Então, eventualmente, ele pode ainda fazer uso de alguns insumos que não são autorizados na produção orgânica, mas estão em processo de transição. E, eminentemente, ali tem uma perspectiva sociológica muito forte, a agroecologia. Então, eles trazem aspectos aí de
de coletivos de produção, né, uma perspectiva de economia solidária, né, associativismo, cooperativismo, a agricultura familiar, reconhecendo o papel da agricultura familiar, né, para a Uhum. qualidade de uma produção de alimento de forma qualitativa, boa, né, e não necessariamente de lucro. Então, assim, eu fiz essa distinção ali porque assim, essa visão agroecológica ela prevalece e eles têm uma visão de mundo muito peculiar, né? Um mundo que não necessariamente valoriza as relações de mercado. Certo. Então, constantemente havia uma manifestação no sentido de nós não temos que prevalecer aí as regras de mercado, né? Nós não temos que ceder a isso, nós temos sim que produzir alimentos saudáveis, né? Mas também dar oportunidades, né, para reconhecer as especificidades desse público e tudo mais. E constantemente criticava justamente esse ponto, né, no agronegócio, né? Uma visão que eles consideravam assim que era, eles chamam de desecologizada, ou seja, de escola da preocupação ecológica, da natureza, né, da manutenção Uhum. da natureza, e de escola também da questão sociológica, né, da qualidade de vida daqueles produtores, de garantir uma condição para que aqueles produtores, agricultores familiares, pudessem produzir de forma adequada, sustentável, né? Então eles apontavam muito esse aspecto mercadológico e às vezes até na produção orgânica também tinha um pouco dessa perspectiva mercadológica, mas eminentemente para o agronegócio, essa constante preocupação em obter lucro com a produção agrícola mais do que de fato se preocupar também com os produtores e com a qualidade do alimento. Entendi. Então assim são perspectivas que eles contrapunham muito, né, assim lá dentro, né? E deixa eu te perguntar, para a gente encerrar, pensando então a questão da participação social de uma maneira mais ampla, né? Fugindo um pouco até desse objeto. Ah, qual a sua avaliação a respeito desse tema no contexto atual, assim, né? O momento que a gente está vivendo, considerando o governo que está aí, qual a avaliação que você Uhum. faz? Na verdade, assim, há uma foi sentido desde aquelas manifestações de junho de 2013 de que a população não estava sendo devidamente ouvida ou representada, né? Acho que os cientistas políticos se surpreenderam, eu acho um pouco, né, com aquele momento no Brasil, também um pouco no mundo que está ocorrendo, né? A gente percebe. Apesar de que os governos do PT, né, do Partido dos Trabalhadores, promoveu uma série de instituições participativas de estar permitindo, de repente, ouvir essa população, né, público-alvo dessas políticas públicas, com aquelas manifestações ficou um pouco claro que, espera aí, tem gente que não está sendo ouvida, né? Por que estão indo para a rua com esse ímpeto, né, de mudança, de crítica e tal, né? Uhum. E, bem, então a gente vê aí algum tipo de problema que, não sei agora aprofundar bem, né, o que estava realmente dificultando, ou essas relações de participação social, de repente, estavam ali promovendo participação apenas de representação, de repente uma outra representação política. Então, existem essas críticas na literatura, né? E agora, funcionando bem ou não, haviam espaços, né, e formas de tentar intervir, né, de tentar dar um espaço para que a população, né, interessada naquelas políticas pudesse se manifestar, de repente trazer aqueles discursos consolidados da esfera, ó, gente, né, nosso pensamento, nossas características demandam esse tipo de ação. Então havia um espaço, né, uma oportunidade de participação. Eu vejo isso como benéfico, como eu falei, é um instrumento de inteligência do Estado, né? Poder abrir a sociedade, poder falar e vou ouvir suas demandas e vamos tentar adequá-las, né? Ou atender, ou de repente se desculpar, né? Diante das Uhum. limitações. Mas o fato é que a gente percebe já no governo Temer, né? Que a gente percebe uma mudança do espectro político, né? Assim, não que fossem todos os governos iguais anteriores, mas numa perspectiva a gente já viu ali uma desestruturação, né, desses instrumentos de participação participativa dentro do possível, né? Seja redução de orçamento para aquela participação, tudo mais, pessoas ali que eram do Estado que representavam, mas de repente não tinham muito poder de decisão ou de conhecimento da máquina pública também. Ali foi se desmantelando a capacidade dessa participação. De toda forma, ela existia, né? Apesar de uma forma mais precária, elas permaneceram.
com o governo atual, a gente já percebia no discurso, né, isso está registrado nos discursos anterior à eleição, inclusive, uma série de críticas a esse tipo de participação, né? Pregoavam como forma de trazer, né, de promover proximidade de públicos que eram relacionados aos governos, às temáticas progressistas, de repente. Uhum. Então, já havia uma crítica contundente desse governo, né? E aí, quando assume, logo nos primeiros atos, aliás, no primeiro ato de governo, foi ali decretado a destituição de todas as formas de participação social que poderiam ter sido feitas diretamente pelo Poder Executivo, né? Um decreto, Evidentemente, né? por decreto, muitos desses conselhos de instituições participativas foram instituídos por decreto. Então, de certa forma, eles tinham essa fragilidade. Um outro governo que entra e não concorda, passa um decreto e retira eles, né? Uhum. Então, especificamente, esse governo foi bastante contundente na desconstrução dessa política de participação social, né? Havia até uma política, um decreto que instituiu uma política de participação social no Brasil, né? Também foi destituído, né? Então, assim, De certa é um forma, governo... me parece que Hã? agora, com esse tipo de atitude, claramente busca-se privilegiar determinados grupos de interesse, né? Assim, porque você mina o diálogo e aqueles que já têm uma proximidade política, ideológica, enfim, com a coalizão de governo que está ali, né, sentado na cadeira, acabam privilegiados, né? A gente não sabe bem, assim, porque em momentos a gente percebe que há um direcionamento para um populismo, né? Pelo menos naquele discurso, né, de atender também às necessidades pobres em alguns momentos, né? Às vezes uma perspectiva parece um pouco eleitoreira, aproveitado da necessidade de uma renda mínima para a gente promover uma maior igualdade, né, e oportunidade. Uhum. Mas nitidamente esse governo atual ele sempre se apresentou numa perspectiva elitista, né, de estar representando ali, né, os grandes empresários, grandes grupos aí econômicos, né, a gente percebe que ali a presença dos representantes, dos condutores das políticas, são representantes de uma elite política, né, nitidamente. Então, se é essa perspectiva elitista, né, desse governo, está coerente, né, tá coerente com a política quem consegue, né, assim, quem estuda um pouco mais esses temas da política, da administração pública, consegue perceber esse enquadramento deles, né. Agora, como eu falei, sobre a participação social está aí, já está feita há muito tempo, né, desde o início do governo, foram instituídos, não parece haver nenhuma intenção de promover ampliar essa participação, aqueles órgãos de instituições participativas que ainda permanecem por ter sido instituído por lei, né, e não pode ser destituído, de todas as formas estão sendo atacados, estão sendo minados, estão sendo dificultadas a sua atuação. Então, de fato, a participação social parece que não é uma agenda desse governo, né? Até agora, né? Porque, como eu falei, às vezes parece que pende um pouco para um populismo, a gente não sabe, parece que às vezes a estratégia é um pouco confundir, né? Porque a gente não sabe às vezes onde está direito, né? E Mas nesse tema está claro, né? E aí, resgatando o que você tinha falado sobre as vantagens, né? Eu acho que pode parecer um pouco de miopia do governo, porque perde inteligência, né? Perde uma capacidade de inteligência e aí o tempo irá dizer também, talvez possa perder legitimidade, né? Ô Marco, eu queria, a gente precisa encerrar agora, quero agradecer a sua participação e deixar o convite, né? As pessoas que se interessam pelo tema, se interessaram pelo tema e pelo objeto, podem acessar o seu trabalho, né? No repositório de trabalhos acadêmicos da UNB, a sua dissertação de mestrado. Tá. E, enfim, você gostaria de dar uma palavrinha final? Não, agradeço a oportunidade, acho bacana essa interação, professor, trazer, dar a oportunidade da gente também relatar um pouco e quem sabe, ajudar um pouco os colegas, alunos, estudantes aí.
E como você falou, está lá na dissertação, espero que logo aí vai sair um artigo aí nosso específico sobre esse tema, né? Isso. E eu gosto muito, valorizo muito esse tipo de política, né, de promoção da participação social. E também os colegas que quiserem conversar, eu estou aberto ao diálogo aí para a gente pensar algumas ideias, quem sabe, aí, trocar algumas opiniões, né, sobre o tema. Estou Opa, disponível aí, tá bom? legal, cara. Então, quando eu for, eu vou disponibilizar o vídeo no YouTube e no ambiente virtual de aprendizagem dos alunos lá, mais especificamente das disciplinas de graduação. Aí, se você me permitir, eu posso colocar o seu e-mail para ver se Claro, algum aluno tem interesse em entrar em contato. pode ficar à vontade, professor, pode divulgar ali sem problema. Beleza, Marco. Muito obrigado. Eu vou encerrar a gravação por aqui. Valeu, cara. Até Obrigado, a tudo de próxima. bom.